bom dia. Eu me chamo Ana Ruth dos Santos Dias, sou bolsista do PIBIC 2019-2020 da Universidade Federal do Oeste da Bahia e estarei apresentando para vocês um projeto cujo título é Agaricomycetes basidiomycota da região geográfica intermediária de Barreiras. E o título do plano de trabalho é Fungos gasteróides da região intermediária de Barreiras. Este estudo foi realizado e desenvolvido juntamente com Carlos Dourado Barbosa e o meu orientador, o professor Hudson Henrique Santos Ferreira da Cruz. O foco principal do presente trabalho é avaliar e ampliar as riquezas taxonômicas de espécies de fungos gasteróides para a região geográfica intermediária de Barreiras, a fim de suportar dados de biodiversidade, que implicará na manutenção e preservação das áreas de conservação estudadas. As coletas foram realizadas durante o período chuvoso de novembro de 2019 a abril de 2020, em 5 áreas planejadas, sendo 2 áreas de conservação, a APA da Bacia do Rio de Janeiro e a APA de São Desidério, e outras 3 áreas adicionais da região de Barreiras, que foram as porções vegetacionais das dependências do campus Reitor Edgar Santos, uma chácara às margens do Rio de Ondas, lado oposto ao Cautre, e o mirante da Serra da Bandeira. As coletas, a descrição e a identificação do material seguiu o protocolo modificado de Lodge, no qual a gente percorreu trilhas pré-existentes ou abertas durante a coleta, e no decorrer dessas trilhas a gente foi observando substratos propícios para o desenvolvimento de fungos gasteróides, como matéria orgânica em decomposição, estercos de herbívoros, serrapilheira e solo. Para a retirada do basidioma, utilizamos um canivete para evitar possíveis danos do material, e todas as amostras coletadas foram fotografadas antes e após a coleta, e também foi anotado em caderno de campo informações importantes como o nome do coletor, data, local, posição geográfica e, em caso de alguns grupos de fungos que mudam de cor após serem retirados do substrato, também foi necessário anotar a cor do basidioma. Todo o material que foi coletado foi levado para ser desidratado em estufa com temperatura entre 35 a 40 graus durante 24 a 48 horas, dependendo do tamanho do basidioma. As análises macroscópicas foram realizadas a olho nu ou em lupa. Já para as análises microscópicas, foi necessário fazer cortes à mão livre da gleba e das camadas do basidioma, que são taxonomicamente importantes, e montar lâminas desse material em KOH 3 a 5%. Das 5 áreas planejadas para a realização das coletas, somente a APA Bacia do Rio de Janeiro e o Mirante da Serra da Bandeira não apresentaram espécies identificadas. As outras 3 áreas apresentaram ao todo 9 espécies de fungos gasteróides, distribuídos em 4 gêneros distintos, sendo um de Langermannia, encontrada em São Desidério, 2 espécies distintas de Calvácea, uma de Geastro, uma de Bovista, que foram localizadas no campus Reitor Edgar Santos, e 4 espécies distintas de geastros, que foram encontradas na chácara à margem do Rio de Ondas. É importante lembrar e ressaltar aqui que este estudo é o primeiro a registrar espécies de fungos gasteróides para a região intermediária de Barreiras, no oeste da Bahia. Temos aqui a primeira espécie, identificada como Geastro morgani. A principal característica é possuir basidioma sacado e não delimitado. É uma espécie cosmopolita e possui registro para brejos de altitude no semiárido nordestino. Em seguida temos Geastro mínimo, que é uma espécie com distribuição global e é bem representado por apresentar cores claras e basidioma arqueado. Geastro triplex, essa espécie apresenta raios involutos e colar proeminente ao redor do endoperídeo, que aparenta ser uma terceira camada, por isso é chamado de triplex. Geastro schweinitzi possui basidioma saculiforme e consideravelmente pequeno. É facilmente encontrado em campo devido a seu hábito cespitoso e gregário. E Geastro javanicum. Essa é uma espécie caracterizada por apresentar uma camada externa com fossículos e hifas cônicas, além do peristômio não delimitado. É uma espécie recorrente em Mata Atlântica no Nordeste e Sudeste, brejos de altitude no semiárido nordestino e floresta amazônica. Porém, esse é o primeiro registro dela para o bioma cerrado. Bovista grandípora. A principal característica é apresentar capilíceos frágeis com grandes pontuações ou poros elípticos. Essa característica dá nome ao grupo. Além disso, o exoperídeo tende a cair de lado, deixando essas manchas esbranquiçadas no endoperídeo. Essa espécie ainda está como afins pela similaridade que ela tem com a espécie grandípora. Porém, análises utilizando microscopia eletrônica de varredura fornecerá a confirmação final para esse táxon. Calvácea nodulata.
É uma espécie encontrada na região nordeste do Brasil, de forma solitária ou em grupos de 2 corpos de frutificação. O basidioma é piriforme turbinada com uma subgleba oca, que ocupa 50% do basidioma. Essas duas últimas espécies, Calvácea sp. e Langermannia sp., não foi possível a identificação a nível de espécie, pois desconfiamos que possa ser um táxon raro, e por isso será preciso realizar outras análises para identificar corretamente o material. Com este estudo, a gente pode concluir que Geastro possui uma ampla distribuição na região, sendo o gênero mais encontrado nas coletas. 5 das 9 amostras que foram apresentadas neste trabalho são geastros. Além disso, é possível encontrar esse grupo de fungo durante todo o período chuvoso. As outras 4 espécies pertencem a um agrupamento artificial chamado Puffbos, porém são de gêneros distintos, sendo uma Essicata de Bovista, 2 Essicatas de Calvácea e uma Essicata de Langermannia. Esse projeto, além de ser o primeiro registro de gasteróides para a região estudada, traz consigo importantes informações para o banco de dados do Brasil e principalmente para o estado baiano. Os resultados aqui apresentados abrem espaço para uma nova visão de cerrado e de biodiversidade local, que apesar da variação e inconstância do período chuvoso, apresenta grandes e significativos resultados. Por fim, gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa de pesquisa em nível de iniciação científica, à Universidade Federal do Oeste da Bahia e ao Programa de Iniciação Científica PIBIC.